Meu Deus, o que foi que fizeram com vocês? Quando Ana subiu aquele monte de lixo, o cheiro pesado queimando o nariz e o vento levantando poeira no rosto, ela jamais imaginou que veria aquilo. A voz estourando no peito quando encontrou Lara tremendo, agarrada ao próprio corpo, e Augusto estirado no chão, respirando fraco, como quem lutou contra o mundo inteiro sozinho. Naquele instante, a faxineira caiu de joelhos, sentindo que a realidade tinha rasgado na frente dela, porque aquela cena não era só sofrimento, era um aviso. Alguém tinha planejado cada detalhe para garantir que aquela família nunca mais voltasse para casa. E o que deixa essa história ainda mais chocante é que a pessoa responsável por jogar um milionário e sua filha num lixão não era um inimigo distante, não era bandido de rua, nem sequestrador profissional. Estava dentro da mansão, sorrindo, fingindo amor, usando vestido caro e perfume importado. Alguém que você jamais suspeitaria, até ver o sangue nos olhos quando percebe que o plano estava desmoronando. Antes de começar essa história que vai mexer com a sua cabeça, me conta uma coisa. De onde você está assistindo essa história agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu amo ver até onde essas narrativas chegam, e você faz parte disso. Então já aproveita e curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que ama histórias fortes e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio, porque hoje a gente vai mergulhar numa trama tão absurda, tão cheia de segredos e reviravoltas, que você não vai acreditar no que uma faxineira foi capaz de fazer quando ninguém mais teve coragem de enxergar a verdade. Desde o momento em que Camila Soares entrou na mansão Farias, usando aquele vestido vermelho que parecia gritar, "Olhem para mim", todo mundo dizia que Augusto tinha dado sorte, que finalmente estava voltando a viver depois de anos apagado pela viuvez. Mas Ana, a faxineira que cresceu naquela casa desde menina, sentiu no ar uma coisa que não combinava com romance. Era como um perfume doce demais, uma simpatia exagerada, um sorriso que durava só enquanto alguém estava olhando. Ana percebia detalhes que ninguém notava, como o jeito de Camila encarar os quadros caros com um brilho de posse, ou a forma como segurava o braço de Augusto como quem segura um prêmio. E ainda pior, como ela sempre evitava estar sozinha com Lara, a filha do milionário, inventando desculpas bobas do tipo "tenho uma dor nas costas" ou "preciso retocar a maquiagem", enquanto a menina ficava ali, esperando um carinho que nunca vinha. E Ana, com seu uniforme azul e luvas amarelas, limpando cada canto daquela casa, pensava: "Tem coisa aqui que não encaixa", mas guardava para si porque na mansão ninguém queria ouvir a opinião de quem carrega balde e pano. Até o dia em que ignorar aquilo se tornaria impossível. Camila sabia exatamente o que falar, como rir, como dramatizar, como virar os olhos na medida certa para parecer encantadora. E Augusto, já fragilizado pela solidão, se agarrava nela como se aquele amor tivesse chegado para salvar sua vida, enquanto a sogra dela, Dona Lourdes, uma mulher de aparência inocente, mas olhar de águia, circulava pela casa com a sensação de que tudo lhe pertencia. Ana reparou que Dona Lourdes não perguntava sobre Augusto, não perguntava sobre Lara, não perguntava sobre a família. Só perguntava sobre documentos, contratos, contas, viagens, propriedades, sempre disfarçando com aquele sorriso que não alcançava os olhos. E enquanto todo mundo achava que ela era apenas uma mãe zelosa, Ana percebia uma coisa que ninguém via. Camila e a mãe trocavam olhares rápidos, cúmplices olhares de quem fala, sem precisar de palavras. E quando Ana passava por perto, elas mudavam o assunto na hora, como se estivessem escondendo alguma jogada, algum plano que ainda não podia ser revelado. Mas por enquanto Ana não tinha nenhuma prova, só um pressentimento forte batendo no peito como um martelo. A relação entre Camila e Lara era a parte que mais incomodava Ana, porque a menina, mesmo tímida e carente, tentava se aproximar da futura madrasta com esforços que partiam o coração.
levando desenhos, chamando para brincar, tentando conversar, e tudo que ela ganhava era um sorriso frio, rápido, calculado, daqueles que a gente dá para uma visita, não para uma criança. Certa vez, Ana viu a cena mais reveladora. Lara apareceu com um colar feito de miçangas e disse: "Fiz para você." E Camila, sem nem olhar direito, respondeu: "Depois eu vejo isso", jogando o presente no canto da cômoda quando achou que ninguém estava olhando. Mas Ana viu. Ana sempre via. E naquele momento ficou evidente. Camila não queria ser madrasta, não queria família, não queria laço algum com aquela criança. Queria apenas agradar Augusto o suficiente para que ele assinasse algum papel importante, algum documento que Ana ainda não sabia qual era. Só que, quando a falsidade é fina demais, ela escapa pelas bordas. E Ana estava começando a enxergar essas bordas cada vez mais claro. O motorista da casa, Renato, entrou nessa história como um detalhe, mas virou sombra, porque Ana percebeu de longe que havia algo fora do normal no jeito como ele olhava Camila. Não era respeito, não era profissionalismo, era outra coisa, algo mais íntimo, mais estranho, mais perigoso. E Camila, que não tinha escrúpulo nem vergonha, correspondia com pequenos gestos, com sorrisos escondidos, com bilhetes trocados na garagem, tudo rápido demais para qualquer pessoa notar, menos Ana, que vivia ali dentro como parte dos móveis, sem que ninguém percebesse sua presença. Um dia, enquanto recolhia roupas na lavanderia, Ana ouviu uma risada abafada vinda da garagem, e quando espiou, viu Camila e Renato parados perto do carro, conversando baixo demais para ser casual, próximos demais para ser normal, e a frase que Ana conseguiu ouvir, dita por Camila, fez um arrepio subir pela espinha. "A gente precisa ser cuidadoso, tá? Ainda não é hora." "Ainda não é hora do quê?" pensou Ana, sentindo um nó apertar o estômago. Quanto mais Camila se aproximava de Augusto, mais Ana percebia que ela se afastava de qualquer coisa que remetia à família de verdade. Ela não queria aparecer nas fotos com Lara. Não queria participar dos almoços simples de domingo. Não queria saber das histórias antigas da vida dele. Queria saber dos contratos, das viagens, das contas, de tudo que envolvia números altos. Ana flagrou Camila, certa manhã, abrindo a gaveta do escritório de Augusto e tirando fotos de documentos com uma pressa. Nervosa, como se aquilo fosse a chance de ouro que ela esperou a vida inteira, e quando a faxineira entrou no cômodo, Camila disfarçou. "Ah, eu só estava procurando uma caneta." Mas a mão tremia, os olhos desviavam, e Ana, apesar de não poder acusar ninguém, sem provas, sentiu no fundo da alma que aquela mulher tinha vindo para arrancar algo daquela família, não para construir nada. Como prova silenciosa disso, a cada dia que passava, Augusto parecia mais encantado e mais cego, e Lara mais triste, como se já soubesse que aquela nova família não tinha espaço para ela. Augusto, tentando preencher o vazio que a morte da esposa deixou, não percebia metade das coisas que Ana via e planejou uma viagem especial para aproximar todos. "Vai ser bom para Lara, para nós três, para a gente começar uma nova fase", disse ele, orgulhoso, enquanto Camila fingia surpresa, colocava a mão no peito e dizia: "Meu amor, você pensa em tudo." E Ana, lá no canto da sala, segurando a bandeja, percebeu que Camila não estava feliz, estava calculando. O olhar dela não era de quem ganhou um presente, era de quem ganhou uma oportunidade. E quando Lara correu até Ana e sussurrou: "Você acha que ela gosta de mim?" Ana quase respondeu a verdade, mas se conteve, agachou, segurou o rostinho da menina e disse: "Claro que sim, meu amor." Embora por dentro soubesse que aquela viagem tinha alguma peça fora do tabuleiro. Mas por enquanto, tudo que ela tinha eram sensações. E sensações não eram provas.
No dia da partida, algo aconteceu que ficou martelando na cabeça da faxineira por dias. Enquanto colocava as malas no carro, Camila olhou para Augusto com um sorriso tão falso que parecia colado no rosto. E assim que ele virou para falar com Lara, ela fechou a expressão e sussurrou baixinho para Renato, achando que ninguém ouvia. Lembra, nada pode dar errado. Ana congelou. Ela ouviu claramente, mas não entendeu o contexto, não entendeu o porquê, não entendeu o que significava. Só sabia que aquela frase não combinava com uma viagem de férias. Naquela noite, depois que o carro saiu pela estrada, Ana ficou parada na porta da mansão, sem saber explicar exatamente o motivo, mas com a nítida sensação de que aquele portão não ia trazer de volta as mesmas pessoas que tinham saído. E sem perceber, Ana estava prestes a entrar numa trama que ia sacudir seu mundo, virar essa história de cabeça para baixo e revelar segredos que nem ela estava preparada para descobrir. Mas o que Ana encontrou no dia seguinte foi a primeira pista de que aquela viagem nunca foi uma viagem. Quando Camila voltou da viagem, dizendo que Augusto e Lara resolveram ficar mais um pouquinho, a mansão inteira estranhou. Mas ninguém teve coragem de comentar nada. Só Ana, que trabalhava calada, reparando em tudo, sentiu a espinha travar. Era impossível que Augusto, tão grudado naquela filha desde que ficou viúvo, resolvesse ficar semanas longe dela sem fazer uma única videochamada, uma única mensagem de áudio, um único recado carinhoso. E ainda mais estranho era Camila repetir sempre a mesma frase, com o mesmo sorriso torto. Eles estão ótimos, só querem descansar. Só que o descanso dela era ficar horas trancada no escritório, mexendo em papéis que não eram dela, trocando mensagens às escondidas com alguém cujo nome nunca aparecia. E Ana, andando pelos corredores, pensava, descansar ou desaparecer? Mas engolia a dúvida porque até aquele momento não havia nada concreto. Apenas a sensação crescente de que estava tudo bonito demais para ser verdade. Os funcionários começaram a cochichar nos cantos, porque a ausência do patrão mexia com todo mundo. O cozinheiro reclamava que não sabia mais o que preparar. O segurança dizia que não tinha recebido nenhuma ordem nova. E até Dona Marlene, a governanta antiga, murmurou baixinho. Nunca vi o Dr. Augusto sumir assim, mas bastava alguém questionar um pouco mais que Camila soltava um chilique teatral, jogando drama para cima de qualquer um. Vocês estão insinuando o quê? Que aconteceu algo com o meu noivo? E imediatamente fingia choro, limpando o canto do olho com delicadeza exagerada, enquanto Dona Lourdes entrava no papel de mãe indignada, dizendo: minha filha não merece passar por isso. Mas Ana não se deixava enganar. Ela via a verdade por trás do teatro. Nem o choro molhava de verdade os olhos de Camila, nem Dona Lourdes parecia preocupada com Augusto. Preocupada ela estava, isso sim, com o que poderia lucrar caso alguma coisa inesperada acontecesse. Ana começou a notar pequenas coisas que ninguém percebia. Camila trocando a senha do escritório sem avisar, o motorista Renato entrando pela garagem à noite, a mãe da noiva conversando com advogados ao telefone, sempre repetindo palavras como documentação, assinatura, processo rápido e antes do casamento. E quanto mais Ana juntava mentalmente aquelas peças, mais impossível parecia que tudo aquilo fosse coincidência. Algumas noites, ela continuava limpando a casa depois que todos dormiam só para observar melhor os movimentos. E foi numa dessas noites que ela viu Camila sair do quarto, pisando leve demais, segurando uma mala pequena, indo até o escritório e trancando a porta. Ana ficou parada em silêncio, atrás da coluna do corredor, e ouviu um som claro. Papéis sendo revirados às pressas, gavetas abrindo e fechando, respirações rápidas, como de alguém que sabe que pode ser pega a qualquer momento. Ao abrir a porta na manhã seguinte, Camila fingiu que não havia feito nada.
sorriso no rosto, cabelo impecável, vestido novo, e disse com a maior naturalidade: "Ai, acordei tão cedo para colocar a vida em ordem enquanto meu amor descansa longe." Mas Ana percebeu que havia algo diferente. A mulher parecia nervosa, como se estivesse esperando uma notícia, um sinal, algo que não vinha. No mesmo dia, Renato apareceu na mansão com olheiras profundas, camisa amarrotada e um jeito inquieto de quem passou a noite inteira sem dormir. E quando Ana cruzou com ele na cozinha, ele desviou o olhar na hora, derrubando até o copo que segurava. A faxineira viu a mão dele tremer, viu o medo nos olhos, viu o suor escorrendo pela nuca e, naquele instante, um pensamento atravessou a mente dela como um estalo. Eles estão escondendo alguma coisa. Mas o quê? Certa tarde, Ana encontrou no lixo da cozinha um pedaço de papel rasgado com o nome de Augusto e uma assinatura que não parecia dele. Pelo menos, não igual às que ela já tinha visto. Era como se alguém estivesse imitando, treinando, repetindo, tentando acertar a caligrafia. E ao lado do nome havia uma palavra que fez o coração dela disparar: transferência. Foi como se o papel queimasse na mão dela. E por instinto, Ana o dobrou e colocou dentro do bolso do avental, sem saber se estava guardando uma pista ou se estava entrando em algo grande demais para ela. Naquela noite, trancada no quartinho dos fundos onde dormia, ela abriu o papel de novo, estudou cada traço, cada curva, cada espaço e repetiu para si mesma: "Se isso for o que eu estou pensando, então tem alguém querendo apagar o Dr. Augusto do mapa." Mas nada se comparou ao que aconteceu uma semana depois, quando Camila apareceu na sala com uma notícia ensaiada. "Gente, eu tenho uma boa nova. Augusto acabou de me mandar mensagem dizendo que está resolvendo uns problemas pessoais e pediu para eu cuidar de tudo aqui." O silêncio que tomou a sala foi pesado, quase desconfortável, e Ana sentiu a respiração travar. Augusto, aquele homem que nunca deixava ninguém no escuro, que nunca desaparecia por mais de um dia, que sempre ligava para saber se Lara tinha comido, estava agora mandando recados frios como se fosse outra pessoa. E o mais estranho, Camila mostrava a mensagem no celular só de relance, cobrindo metade da tela com os dedos, como se temesse que alguém lesse o que realmente estava escrito, ou como se a mensagem nem fosse dele. Foi nessa mesma noite que Ana tomou a decisão que mudaria tudo. Ela começou a seguir discretamente os passos de Camila dentro da casa, observando cada movimento, cada palavra, cada objeto que ela tocava. E enquanto todos dormiam, Ana viu a noiva do milionário indo até o escritório, mexendo de novo naquela mesma mala pequena, escrevendo algo, apagando, reescrevendo, ligando para alguém que ela chamava apenas de "você sabe quem", e dizendo a frase que ficaria ecoando na cabeça da faxineira: "Daqui para frente, tudo precisa correr perfeitamente", como se estivesse preparando um evento importante demais, grande demais, definitivo demais. Ana voltou para o quartinho tremendo, porque, embora ainda não tivesse descoberto o que era, sabia que aquele "daqui para frente" não era sobre casamento, e sim sobre algo que poderia acabar com uma família inteira. E foi só quando Ana encontrou a primeira prova escondida, uma prova que ninguém jamais imaginaria naquela mansão, que ela percebeu que a história estava prestes a virar de vez. A primeira prova que Ana encontrou não parecia grande coisa à primeira vista, mas mexeu com ela por dentro como se tivesse encontrado uma bomba pronta para explodir. Era uma folha dobrada, escondida atrás da gaveta do escritório, com o nome de Augusto num topo de contrato que ela nunca tinha visto, e a assinatura parecendo estranhamente torta, tremida, fora do normal, quase como se alguém estivesse treinando a imitar o jeito dele. Por mais que ela não pudesse afirmar nada, o coração acelerou,
porque o documento falava sobre transferência patrimonial, mudanças de poder e autorização de acesso, palavras grandes demais para serem assinadas sem que ele estivesse presente, e Ana sabia com todas as células do corpo que Augusto jamais deixaria aquilo na mão de outra pessoa, muito menos de Camila. Enquanto segurava o papel, sentiu um frio subir pela espinha e pensou: se isso aqui é falso, alguém está tramando algo grande. E naquele instante, o uniforme azul dela pareceu pesar como concreto, porque ela percebeu que, se quisesse proteger aquela família, teria que correr na frente de gente muito mais poderosa que ela. Gente capaz de sorrir na sua cara enquanto empurrava você para o abismo sem piscar. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, Ana começou a observar cada detalhe da rotina da mansão com um olhar novo, como se a casa inteira tivesse virado um tabuleiro de pistas. Percebeu que Camila ficava horas no escritório, sempre com a porta trancada, digitando freneticamente. E quando alguém se aproximava, ela mudava a tela rápido demais para quem não tinha nada a esconder. Notou que Dona Lourdes vivia ao telefone, falando baixo e dizendo frases como "tem que ser rápido", antes que... Percebam, não deixe nada escapar. E também percebeu que Renato, antes tão simpático e educado, agora andava cabisbaixo, roendo as unhas, com um olhar que parecia carregar culpa, medo ou uma combinação dos dois. Cada passo desses três era como um aviso silencioso, e Ana anotava tudo num caderno escondido, escrevendo com a mão trêmula, porque cada palavra que ela colocava ali parecia empurrá-la mais fundo numa lama que ninguém mais queria pisar. As noites, antes tranquilas, viraram terreno de estranhezas. Ana ouviu portas abrirem e fecharem sem motivo, passos na escada quando todos já deveriam estar dormindo, sussurros abafados vindos da garagem, objetos sendo arrastados como se alguém estivesse escondendo algo pesado. Numa dessas madrugadas, ela ouviu claramente o som do carro de Renato ligando e saindo devagar, sem farol, como se estivesse fugindo de um crime, e quando olhou pela janela, viu uma silhueta feminina entregando algo para... Ele, antes de ele partir, só podia ser Camila. Ana sentiu o chão sumir por baixo do pé, porque aquilo não podia ser coincidência. Motorista saindo escondido, noiva agindo como chefe de operação, sogra circulando como se fosse dona do lugar. Tudo parecia parte de uma engrenagem suja, mas sem provas conclusas. Tudo ainda era peça solta. Tudo ainda era suposição. E Ana sabia que suposições não derrubam ninguém, mas também sabia que quando fumaça aparece, fogo nunca está longe. Durante o dia, a mansão ficava silenciosa demais, como se estivesse esperando alguém voltar, mas no fundo, parecia mais que aguardava alguém ser descoberto. Ana reparou que o pessoal da segurança havia mudado de comportamento. Nenhum deles recebeu instruções novas desde que Augusto sumiu de férias. E quando ela perguntou para Carlos, o segurança mais antigo, ele respondeu: "Estranho demais, Ana. Dr. Augusto sempre manda mensagem, sempre fala com a gente. Dessa vez nada. Zero." E aquilo confirmou tudo que ela já suspeitava. Até mesmo Lara, a garotinha doce que vivia sorrindo, agora andava com os olhos marejados, olhando fotos do pai e perguntando para Ana por que ele não respondeu minha mensagem ainda. Pergunta que cortava a faxineira por dentro, porque ela não sabia o que dizer. E o pior, temia que a verdade fosse tão pesada que nem ela conseguiria carregar. Um dia, mexendo na lavanderia, Ana esbarrou sem querer numa caixa que Camila tinha mandado guardar ali, e o barulho que fez foi tão estranho que ela decidiu abrir só um pouquinho. Encontrou roupas masculinas sujas, como se tivessem sido usadas numa viagem que não terminou bem, cheirando a poeira e umidade, mas totalmente escondidas e ignoradas por Camila. Por que esconder roupas do próprio noivo? Por que não lavá-las? Por que guardar tudo às pressas? Por que agir como se aquilo fosse segredo?
Cada pergunta que surgia parecia abrir outra ainda maior, como se a mansão estivesse tentando gritar algo que ninguém queria ouvir. Ana segurava as peças com cuidado, sentia o cheiro estranho, via manchas que não sabia se eram sujeira ou algo pior, mas devolveu tudo ao lugar porque ainda não era hora de confrontar ninguém. Não sem algo concreto, algo capaz de derrubar a máscara daquela mulher que se fingia de santa. A gota d'água veio dias depois, quando Ana observou Camila abrir um cofre pequeno no escritório e retirar um envelope grosso, daqueles que parecem conter documentos importantes. Ela não conseguiu ver o que tinha dentro, mas viu Camila beijando o envelope e dizendo baixinho: "É questão de tempo. Ninguém vai estragar isso agora." E Ana sentiu o coração quase sair pela boca, porque aquilo não era a frase de uma noiva apaixonada. Era a frase de alguém que estava arquitetando algo grande, definitivo, perigoso. Mas ainda assim, por mais que tudo indicasse sujeira, nada estava claro o suficiente, e Ana se segurou para não agir impulsivamente, porque uma acusação sem provas poderia colocá-la diretamente na mira de 3 pessoas que não queriam ser descobertas nem por um segundo. Mas algo nela dizia que a verdade estava prestes a aparecer, e quando aparecesse, não haveria como voltar atrás. Naquela noite, depois de ouvir mais passos na garagem e ver sombras se movendo atrás da cortina, Ana sentou na cama com o caderno no colo e pensou: tem muita peça solta, mas todas apontam para o mesmo lugar. Alguém mexeu com a vida do Dr. Augusto. E justo naquele instante, o celular dela vibrou. Uma mensagem sem identificação, contendo apenas uma frase que fez seu corpo gelar: "Se você quer saber onde ele está, siga as pistas que a casa esconde." Ana levantou na hora, sentindo as mãos tremerem, porque aquela mensagem não podia ser coincidência, não podia ser brincadeira. Alguém sabia que ela estava investigando, alguém estava observando cada passo dela, alguém estava tentando guiá-la ou talvez levá-la direto para uma armadilha. Mas por algum motivo, Ana sentiu que não podia ignorar aquilo. Era o tipo de frase que muda o curso de uma história inteira, e ela sabia que a partir daquele minuto, tudo o que viria pela frente não seria mais simples suspeita. Seria verdade, explodindo na cara dela. E o que Ana encontrou quando seguiu aquela pista não parecia possível nem num pesadelo. Quando Ana recebeu aquela mensagem anônima dizendo: "Se quer saber onde ele está, siga as pistas que a casa esconde", o coração dela virou um tambor batendo dentro do peito. E por mais que a frase tivesse cara de armadilha, ela sentiu que não podia mais recuar, porque tudo já tinha ido longe demais. Naquela noite, a mansão parecia viva, como se cada porta, cada fresta, cada corredor tivesse guardado um pedaço do segredo que ela procurava desde o sumiço de Augusto e da pequena Lara. E mesmo sabendo que poderia colocar a própria vida em risco, Ana decidiu que ia vasculhar cada canto da casa até encontrar algo concreto. Começou pelo quarto de hóspedes, onde Camila sempre se trancava com desculpas esfarrapadas, e ali encontrou o primeiro sinal: um chicote de vento vindo da janela aberta e uma pilha de roupas masculinas jogadas no chão, como se tivessem sido arrancadas às pressas, sujas de poeira e com um cheiro estranho que não combinava com resort nenhum. Naquele momento, ela murmurou para si mesma: tem alguém tentando apagar os rastros, mas não apagou tudo. A segunda pista surgiu quando ela voltou ao escritório. Aquele lugar onde Camila parecia viver agora, como se fosse dona da empresa e da vida de Augusto. E enquanto passava o pano na mesa só para fingir que estava trabalhando, notou que a noiva havia esquecido uma pasta entreaberta. Ana, com o coração martelando, deslizou a mão até a beirada da pasta e puxou de leve, revelando documentos que não deveriam estar ali. Comprovantes de movimentações financeiras recentes em nome de Augusto, assinaturas suspeitas, reservas de hospedagem que ele supostamente teria feito, mas todas com datas e horários em que ela tinha certeza absoluta que o milionário estava na mansão, preparando a viagem.
Era como se alguém estivesse fabricando uma rotina falsa, criando um Augusto alternativo, um Augusto que viajava, assinava coisas, administrava a empresa, mas que na vida real não estava em lugar nenhum. E isso fez o sangue de Ana gelar, porque significava que alguém não estava só mentindo, estava apagando o homem, reconstruindo sua vida no papel, preparando o terreno para algo muito maior. A terceira pista veio da pessoa mais improvável, a própria Dona Marlene, a governanta antiga, que chamou Ana num cantinho da cozinha e falou baixinho, como se cada palavra carregasse medo. "Tem alguma coisa errada, minha filha. Encontrei a gaveta do doutor toda bagunçada hoje cedo e tinha um envelope grande faltando, daqueles que ele nunca deixava ninguém mexer." Ana sentiu um choque percorrer as veias, porque aquele envelope era onde Augusto guardava documentos sensíveis, inclusive os relacionados às propriedades em nome de Lara. E se esse envelope tinha sumido, então alguém estava tentando controlar tudo o que era da menina. Antes que pudesse perguntar mais, Dona Marlene completou: "E tem outra coisa. Camila está com um nervosismo estranho. Eu ouvi ela no telefone dizendo, ele não pode reaparecer agora, e isso não me saiu da cabeça." E naquele instante, Ana percebeu que não estava mais sozinha. Outras pessoas também estavam começando a notar rachaduras na história, perfeita que a noiva contava desde o início. Ainda assim, nada se comparou ao susto que ela levou na garagem, quando viu Renato guardando algo dentro de um compartimento secreto do porta-malas. Um compartimento que ela nem sabia que existia. Ele pulou assustado quando percebeu que Ana estava ali. Deu uma desculpa mal formulada e saiu rápido demais para parecer natural. E quando o carro virou a esquina, ela abriu o compartimento com as mãos tremendo e encontrou um objeto que fez sua garganta fechar. Um brinquedo de Lara. Aquele ursinho, velho que ela carregava para todo canto desde que perdeu a mãe. Por que aquilo estaria escondido no carro? Por que não estava com a menina na viagem? E por que o motorista estava guardando como se fosse contrabando? Ana abraçou o ursinho com força, sentiu o cheiro infantil ainda preso nas fibras e percebeu que não tinha mais como fingir que tudo estava normal. Havia algo muito errado com aquela viagem, e ela precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Naquela noite, enquanto caminhava pela mansão silenciosa, Ana teve a sensação nítida de que estava sendo observada, como se cada passo dela fosse acompanhado por olhos escondidos atrás das cortinas. Ouviu um estalo na escada, um sussurro vindo do corredor, uma porta do escritório batendo como se alguém tivesse corrido de lá às pressas. E quando ela finalmente entrou no cômodo, encontrou papéis jogados no chão, a cadeira empurrada asperamente para trás e o computador ainda com a tela acesa, mostrando algo que fez seu estômago despencar. Uma troca de e-mails entre Camila e alguém identificado apenas como R, discutindo depósitos, mudanças de planos e uma frase que deixou Ana sem ar. "Se ele não aparecer até amanhã, seguimos com o plano B." Ela recuou um passo, quase tropeçando no tapete, porque aquilo não era mais suspeita. Aquilo era confissão silenciosa. E o mais assustador era que ninguém além dela sabia daquela correspondência. Ninguém além dela estava vendo o lado oculto da história. Ana tentou raciocinar, juntar tudo, entender a sequência, mas o medo começou a misturar os pensamentos. Lembrou-se de como Camila voltou da viagem com aquele sorriso congelado, como se tivesse treinado a expressão na frente do espelho. Lembrou do nervosismo de Renato, das mãos inquietas, das roupas sujas que encontrou no quarto de hóspedes, do sumiço do envelope de Augusto, do brinquedo escondido, das conversas sobre dinheiro, das assinaturas tortas, e pela primeira vez teve a certeza de que a viagem não era apenas estranha, era perigosa, era escura, era cheia de lacunas que ninguém conseguia preencher, e a pergunta que martelava dentro da cabeça dela era simples e dolorosa. Se Augusto e Lara estão bem, por que nada faz sentido?
Mas por mais que tentasse pensar com lógica, a única coisa que conseguia sentir era um medo crescente de descobrir a resposta. O ápice daquele dia aconteceu quando Ana voltou para o quarto de serviço e encontrou um bilhete escorregando por debaixo da porta. Um bilhete escrito à mão, com a mesma letra trêmula que ela tinha visto nos papéis falsificados, e dizia apenas: "Pare agora ou vai se arrepender." Ana segurou o papel e sentiu as pernas tremerem, porque agora estava claro que alguém sabia exatamente o que ela estava fazendo. Alguém estava acompanhando cada movimento dela, alguém tinha acesso ao corredor onde ela dormia, alguém que não tinha medo de ameaçar. Mas Ana, em vez de recuar, respirou fundo, rasgou o bilhete no meio e murmurou para si mesma: "Se eu parar agora, aí sim eu me arrependo." E pela primeira vez sentiu dentro do peito algo que não era medo. Era exigência de justiça, era lealdade, era amor por aquela família que a tinha acolhido desde menina, e ela sabia que, a partir daquele segundo, não tinha mais como voltar atrás. Mas nada, absolutamente nada, preparou Ana para o que ela encontrou quando finalmente seguiu a pista mais perigosa de todas. Ana passou o dia inteiro com aquela sensação de que alguma coisa dentro da mansão estava prestes a ruir, mas só quando encontrou a terceira pista, uma foto impressa e amassada dentro do bolso de um casaco de Renato, é que o estômago dela virou um buraco. A foto mostrava um terreno largo, aberto, cheio de montes escuros e contornos de sacos rasgados ao fundo. E na parte de trás havia um rabisco escrito com pressa: "Aqui." Não tinha mais nada, mas aquilo bastou para que Ana entendesse que a viagem não tinha terminado em resort nenhum, e aquele "aqui" piscava na cabeça dela como um alerta vermelho. A partir daquele instante, ela sentiu que, se quisesse verdade, teria que sair da zona protegida da mansão e ir para onde ninguém jamais imaginaria que um milionário e uma criança poderiam estar. Respirando fundo, ela colocou o uniforme azul, amarrou o cabelo, guardou o caderno com todas as anotações no bolso e repetiu para si mesma: "Se eu não for, ninguém vai." E foi assim, com uma coragem que nem ela entendia, que atravessou o portão da mansão rumo ao desconhecido sem saber se estava indo salvar vidas ou perder a própria. A cidade parecia diferente naquela noite, como se cada esquina escondesse um segredo que ela ainda não sabia decifrar. Ana pegou 2 ônibus, depois caminhou por ruas escuras, passando por terrenos abandonados e galpões enormes, onde só se ouvia metal rangendo e vento assobiando entre janelas quebradas. O papel da foto servia de guia, e quanto mais ela comparava as formas dos montes ao longe com a imagem em mãos, mais a certeza se formava. Aquela foto mostrava um lixão gigante, um lugar onde ninguém deveria estar, muito menos um homem rico e sua filha pequena. Cada passo deixava o coração de Ana mais apertado, e ela murmurava: "Meu Deus, o que fizeram com vocês?", tentando afastar a ideia de que talvez já fosse tarde demais. Mas o medo não segurou seus pés, porque havia algo dentro dela. Uma mistura de raiva, lealdade e instinto que empurrava para frente, lembrando que aquela família tinha sido o lar que ela nunca teve, que Augusto tinha sido mais pai do que muita gente, e que Lara merecia muito mais do que um destino escondido atrás de sacos de lixo. Quando o cheiro forte de lixo tomou conta do ar, Ana teve certeza de que tinha chegado ao lugar certo, e também ao pior lugar possível. O lixão se estendia por metros e metros, iluminado apenas pela luz fraca dos postes, com montes de plástico estourado, latas retorcidas, restos de comida e fumaça subindo de pontos onde o lixo ainda queimava. O chão era irregular, escorregadio, cheio de cacos e objetos jogados às pressas, e Ana precisou segurar o próprio braço para não tremer. Por um momento, ela pensou em voltar, mas quando lembrou dos olhos de Lara perguntando por que ele não responde minha mensagem, a coragem voltou com força. Caminhando devagar, desviando de montes de sacos rasgados,
Ela começou a procurar qualquer sinal humano. Uma peça de roupa, uma mochila, qualquer coisa. E foi quando viu, no topo de um monte de lixo, algo que fez seu coração parar por um segundo. Um pedaço de tecido azul claro, igual ao pijama que Lara estava usando no dia da viagem. Lara, ela sussurrou, a voz falhando, enquanto subia o monte com as mãos trêmulas e o ar entrando quente nos pulmões. A cada passo que dava no lixão, Ana sentia como se o mundo estivesse afundando sob seus pés. O silêncio ali não era só silêncio, era abandono, era dor, era como se cada canto daquele lugar gritasse uma história triste demais para ser contada. Ela caminhou mais alguns metros até encontrar uma velha barraca de lona rasgada, improvisada com pedaços de madeira suja, como se alguém tivesse tentado criar um abrigo urgente, desesperado, sem tempo para pensar. Se aproximando com cuidado, Ana percebeu marcas no chão, passos pequenos como de criança e passos arrastados, maiores, como de alguém sem forças. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar pelo lixão, mas mesmo assim, ela abriu a lona devagar, com as pontas dos dedos tremendo, e ali dentro viu mais pedaços de roupas infantis, embalagens rasgadas e uma garrafa d'água quase vazia. Cada detalhe montava uma imagem terrível. Alguém tinha vivido ali. Alguém que não deveria ter vivido ali. Foi quando ela ouviu, primeiro baixo, quase um soluço engolido, depois mais forte, como um choro que tentava sair mas não conseguia. E o corpo inteiro de Ana travou. Ela virou devagar, com os olhos marejando antes mesmo de ver o que estava atrás do monte de lixo, e quando deu a volta, o mundo parou. Era Lara, sentada no chão, tremendo, com as pernas encolhidas e a cabeça baixa, vestindo o pijama infantil sujo, o rosto vermelho, os olhos inchados como quem chorou por dias. Meu Deus! Lara! Ana gritou num sussurro desesperado, correndo até a menina, que levantou o rosto devagar, como se tivesse medo de acreditar no que via. Quando os olhos das duas se encontraram, Lara abriu a boca num soluço doloroso e caiu no colo de Ana, abraçando forte, fraca, como se tivesse segurado a vida com as próprias mãos por semanas. Ana segurou a menina com todo o cuidado do mundo, o choro vindo forte, a respiração travada, e enquanto tentava acalmar a pequena, só conseguia pensar: se a Lara está aqui, então onde está o pai dela? Com Lara agarrada ao pescoço, Ana tentou perguntar, mas a menina só balançava a cabeça, apontando com o dedo trêmulo para trás de uma pilha maior de lixo. Ainda com o coração disparado, a faxineira respirou fundo, levantou devagar e foi seguindo o gesto frágil da criança, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu peito. E quando ela deu a volta no maior monte de sacos pretos, viu algo que nunca esqueceria. Augusto, o milionário, jogado no chão, deitado de lado, respirando com dificuldade, o rosto sujo, os olhos entreabertos, as roupas rasgadas, a barba crescida, mas vivo, mas quebrado, fraco, esgotado. Ana levou a mão à boca, sentindo o desespero subir, e correu até ele dizendo: Doutor Augusto, sou eu, a Ana, acorda por favor, acorda! E ele tentou abrir os olhos, forçou um sorriso fraco e murmurou, quase sem voz: Eu sabia que você ia vir. Naquele instante, Ana entendeu que ele reconhecia nela algo que ninguém mais poderia reconhecer, a única pessoa que nunca o deixaria para trás. Segurando Augusto com um braço e Lara com o outro, Ana tentou processar tudo ao mesmo tempo, mas o que mais a assustou não foi encontrá-los naquele estado. Foi perceber que eles tinham sobrevivido assim por semanas, escondidos, feridos, com frio, com fome, totalmente abandonados por quem deveria protegê-los. Era como se o mundo tivesse se virado contra eles, e a única pessoa que se recusou a aceitar o desaparecimento foi justamente a faxineira ignorada, a menina que cresceu naquela casa como parte invisível da mobília.
Naquele momento, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela pegou o celular e discou para a polícia com as mãos tremendo. Eu encontrei! Eles estão vivos! Mandem ajuda agora! E enquanto falava, olhou para o horizonte escuro do lixão e sentiu algo crescer dentro do peito. Não era medo, não era raiva, era a certeza absoluta de que alguém pagaria por aquilo, de que alguém naquela mansão tinha planejado cada detalhe e de que ela seria a responsável por fazer a verdade explodir na cara de todos. O problema é que quando a polícia chegou, Ana descobriu que o plano da noiva ainda não tinha acabado. Quando as sirenes começaram a ecoar pelo lixão, o coração de Ana disparou, como se estivesse tentando sair do peito. Porque, embora fosse um alívio saber que finalmente tinha ajuda chegando, havia também um medo profundo escondido ali no meio. O medo de que Camila e Renato descobrissem que o plano tinha sido desvendado antes da hora. Os carros chegaram rápido demais, iluminando a escuridão com faróis intensos que recortavam os montes de sacos pretos, e os policiais correram até Augusto e Lara, com urgência, colocando cobertores secos sobre os dois e chamando o socorro médico. Mas enquanto Ana tentava explicar o que tinha acontecido, o rádio da viatura tocou com uma informação que fez seu sangue gelar. Alguém da mansão havia ligado minutos antes, informando que a faxineira havia fugido, levando documentos importantes, como se quisessem virar o jogo, inverter a história, jogar tudo nas costas dela. Ana sentiu o mundo rodar e murmurou: eles estão tentando me incriminar, porque entendeu ali que o plano não era só destruir Augusto, mas também calar qualquer um que pudesse sabotar a mentira. Naquele instante, enquanto segurava a mão da menina, ela repetiu para si mesma: eu não vou deixar eles ganharem, não depois de tudo isso. Os policiais levaram Augusto e Lara na ambulância, enquanto Ana a acompanhava em outra viatura. E no caminho, ela ouviu os agentes comentando que, antes mesmo de confirmarem onde Augusto estava, Camila já tinha ido à delegacia registrar um boletim acusando Ana de ter desaparecido com o patrão e ainda insinuando que ela tinha envolvimento com o motorista. Era tão absurdo que Ana riu. Riu pelo desespero, pelo nível de maldade, pela cara de pau daquela mulher. Ao chegar no hospital, ela correu até o corredor onde Augusto recebia atendimento e viu que ele, mesmo fraco, tentava falar, apontando para ela com a força que ainda restava. E quando um policial se aproximou, Augusto fez um esforço enorme para pronunciar algumas palavras que saíram quase como um sussurro. Ela salvou a gente. Ela não é culpada. Aquilo bastou para virar o jogo, porque se o próprio milionário estava dizendo que a faxineira era inocente, todas as acusações de Camila começavam a ruir como papel molhado. Ana chorou, não de tristeza, mas de alívio. Um alívio bruto, quente, que subia como fogo no peito. Enquanto isso, na mansão, uma cena digna de novela mexicana se desenrolava. Camila, ao saber que Augusto tinha sido encontrado vivo, perdeu completamente o controle, quebrando um vaso caro no chão e gritando para a mãe: não era para ele voltar, não era para ele lembrar de nada. Essa desgraçada estragou tudo. Dona Lourdes tentava acalmá-la, mas também estava em pânico, andando de um lado para o outro e dizendo: a gente precisa ir embora, minha filha, precisa sumir antes que a polícia apareça. Mas mal terminaram a frase, quando viaturas cercaram a mansão inteira. Camila tentou esconder documentos, tentou apagar mensagens, tentou até fugir pelos fundos, arrastando uma mala com pressa, mas foi parada por um policial que ouviu ela gritar, completamente fora de si: eu fiz tudo certo, ele ia morrer mesmo, ele ia desaparecer, eu ia ficar com tudo e ninguém ia sentir falta dele. E foi ali, naquela explosão de confissão, que qualquer máscara que ainda restava caiu por completo. Camila mostrou quem realmente era. Não uma noiva apaixonada, mas uma oportunista cruel, disposta a esmagar quem fosse necessário para conseguir dinheiro.
Na delegacia, Renato, já pressionado pelos depoimentos, não aguentou o peso da culpa e começou a desmoronar. Chorando, tremendo, com as mãos na cabeça, ele confessou que tinha sido manipulado, que Camila prometeu dar uma vida nova para ele, se ajudasse no plano, que ele só queria uma chance de ter algo melhor, mas nunca imaginou que iria tão longe. Revelou que o plano era simples e monstruoso. Um atentado simulado, um acidente que pareceria real. Augusto ficaria desaparecido até a morte ser declarada. E Camila herdaria tudo. Mas ele confessou que quando viu Lara chorando, perdida, implorando pelo pai, quis voltar atrás, só que Camila o ameaçou, dizendo que, se ele desistisse, ia cair sozinho na culpa. A polícia registrava cada palavra, e Ana, do outro lado da sala, observava tudo com um nó na garganta, porque por mais que Renato tivesse feito algo imperdoável, ela via ali um homem destruído, manipulado, sufocado pelas promessas de uma mulher que não tinha limites. Mesmo assim, justiça precisava ser feita, e finalmente estava sendo. O momento mais emocionante de todos aconteceu no hospital, quando Augusto, já com soroterapia ligada e os olhos mais abertos, chamou Ana para perto da cama. Mesmo fraco, com a voz rouca, ele segurou a mão dela e disse a frase que faria qualquer coração derreter. Se não fosse você, eu e minha filha já não estaríamos aqui. Ana chorou silenciosamente, porque nunca tinha ouvido um agradecimento tão sincero, tão cheio de verdade. Ele continuou: eu sempre soube que você era diferente. Sempre soube que eu podia confiar em você, mas eu nunca imaginei que você seria capaz de enfrentar tudo isso sozinha. E Ana, emocionada demais para falar, apenas abaixou a cabeça. Nesse momento, Lara se aproximou, já medicada, com um cobertor nas costas, e disse com a voz baixinha: eu sabia que você ia me achar, Ana. Eu pedi para Deus mandar você. Foi ali que Ana desabou de vez, abraçando a menina como se fosse parte da própria alma dela. E naquele abraço, a história inteira se encaixou. Dias depois, já com a verdade estampada em todos os jornais, Camila, Renato e Dona Lourdes estavam presos, aguardando julgamento, e a mansão Farias, antes palco de segredos, sussurros e mentiras, finalmente respirava paz de novo. A polícia desmontou o plano em detalhes, recuperou documentos, analisou mensagens apagadas, conectou as provas que Ana tinha coletado e formou um processo tão sólido que nenhum advogado caro conseguiria derrubar. Os funcionários comemoravam discretamente, abraçando Ana e dizendo: você salvou todo mundo. E ela respondia com um sorriso tímido, sem entender como uma pessoa tão simples tinha conseguido desmontar uma rede de crimes tão grande. Mas a verdade é que, na vida, poder não vem só do dinheiro. Vem da coragem de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. E isso Ana tinha de sobra. Cada canto da mansão parecia reconhecer sua vitória, como se a casa inteira estivesse finalmente livre do veneno que ficou impregnado ali por meses. Algumas semanas depois, quando a poeira baixou e Augusto já conseguia caminhar sozinho pelos corredores, ele chamou Ana para conversar na sala principal. Vestia roupas simples, mas tinha um olhar firme, grato, decidido. Ana ficou nervosa, mexendo nas mãos, achando que ele ia agradecê-la de novo, entregar alguma lembrança, talvez oferecer férias, mas o que ele fez superou qualquer imaginação. Colocou a mão no ombro dela e disse: Ana, você não é só parte da casa, você é parte da minha família. Ela congelou surpresa e ele continuou: a partir de hoje, quero que você seja a governanta oficial da mansão. Quero você cuidando de tudo, porque não existe ninguém mais leal, mais corajosa e mais digna desse lugar do que você. Ana levou as mãos à boca, emocionada, incapaz de segurar as lágrimas, enquanto Lara a abraçou pela cintura dizendo: eu sempre quis que fosse você. E foi assim, num final digno de filme, que a faxineira improvável, a menina invisível, a que ninguém via,
Se tornou o coração da casa, a guardiã da família e a heroína de uma história que ninguém jamais vai esquecer. E dizem por aí que destino é coisa escrita, mas às vezes é uma faxineira de uniforme azul quem pega a caneta e muda tudo. E agora que você chegou até o fim, me diz aí nos comentários, em que momento dessa história seu coração acelerou mais? Porque histórias assim lembram a gente de uma coisa importante. Herói não é quem tem dinheiro. Herói é quem tem coragem. Então, se essa história te tocou, faz o seguinte: curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todo dia tem uma narrativa nova, emocionante e cheia de viradas, daquelas que fazem a gente repensar tudo. Obrigado por assistir. E até a próxima história que vai mexer com você de um jeito que você não imagina.